No próximo dia 15 de novembro teremos eleições em todos os 417 municípios baianos. Mas e se eu te dissesse que em boa parte deles, boa parte mesmo, os cidadãos têm uma chance enorme de acordarem no dia 1º de janeiro de 2021 com o mesmo prefeito no comando? Tô te dizendo isso porque em 295 desses municípios, o atual prefeito é candidato à reeleição. E nessa lista tem as principais cidades do interior. E aí você me pergunta, por que isso é tão importante nesse ano de 2020? E eu te respondo, de acordo com os especialistas em política, o candidato à reeleição terá um favoritismo enorme em 2020. Na verdade, eles já são favoritos numa circunstância normal, mas com as restrições provocadas pela pandemia, eles largam com a vantagem ainda maior. Eu sou Vitor Vilar e hoje o que a Bahia quer saber é o mapa das reeleições na Bahia. É mais fácil se manter no cargo? Aqui na capital Salvador não vai ter reeleição porque o prefeito ACM Neto já está no seu 2º mandato. Mas se você olhar para praticamente todas as outras cidades importantes, vai ver que o cenário pode ser de pouquíssima ou de nenhuma mudança. Na verdade, das 20 maiores cidades do interior, só em 2 não vai ter reeleição. Em Feira de Santana, a 2ª maior cidade da Bahia, o prefeito Colbert Martins, do MDB, é candidato à reeleição. Em Vitória da Conquista, que é a 3ª maior cidade, o prefeito Erzen Guzmão, também do MDB, é outro que pode renovar o seu mandato. A mesma coisa acontece em Camaçari, com Elinaldo Araújo, do Democratas, em Juazeiro, com Paulo Bonfim, do PT, e em Itabuna, 6ª maior cidade, com Fernando Gomes, do PTC. Bom, e por que a pandemia coloca como favorito quem está atualmente no cargo? A explicação, você já deve ter notado, é que as eleições têm ficado em segundo plano nesse ano, diante de outros temas tão importantes. Para entender um pouquinho mais, eu conversei com Paulo Fábio Dantas Neto. Ele é cientista político e professor da UFBA. A campanha curta, a ausência de, digamos, um espaço para a realização da campanha, não apenas o espaço de tempo, mas as possibilidades da eleição ocupar o centro das atenções da política foi menor dentro dessas condições de pandemia. Então, em tese, isso apenas em tese, entendeu, Vitor? Isso favorece a quem já está no exercício do mandato, né? Claro que favorece, porque se você tem um clima eleitoral menos intenso, né, a possibilidade de ocorrer a manutenção de uma certa inércia é maior. Mas é bom que tenhamos cuidado em não transformar isso numa profecia, porque é um outro fator que é muito importante em eleições municipais. Tradicionalmente, desde no regime da Constituição de 88 para cá, é que as eleições municipais, elas sempre foram eleitas, a não ser nas grandes capitais, onde isso às vezes é relativo, mas na grande maioria dos municípios, são eleições realmente municipais, em que as questões que estão envolvidas dizem respeito a um juízo dos eleitores sobre o desempenho das prefeituras. Então, é verdade que quem está no governo tem uma vantagem relativa maior. Sempre tem, em qualquer eleição, e numa eleição curta, mais ainda. É verdade. Porém, é preciso considerar também que isto é válido até um certo limite. É importante também a avaliação que o eleitorado faz, a percepção que o eleitorado faz sobre a gestão do prefeito. Porque a pandemia, por sua vez, também expôs, né, governos municipais a riscos muito sérios perante a opinião pública, por conta do que significou essa pandemia em termos de fechamento de comércio, de retração econômica dos municípios, de restrições e conflitos internos que passam a acontecer quando a prefeitura precisa regulamentar as coisas. Então, tudo isso expõe o prefeito também. É preciso ver esse outro lado. Em condições normais, o prefeito, no cargo, tem mais condição de se eleger, tem vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. No contexto de pandemia, em tese, essas vantagens aumentam, mas tem um limite, desde que esse prefeito tenha um desempenho, né, a sua aceitação
pelo eleitorado seja alguma coisa no mínimo razoável. Não tem pandemia, não tem situação excepcional nenhuma que dê jeito numa gestão que está sendo mal avaliada, que está sendo rejeitada pela população. Então, eleição é eleição, é momento de manifestação do cidadão, e eu acho que nenhum prefeito pode deitar e berço esplêndido e achar que porque a campanha é curta, a reeleição está mais garantida. Isso depende muito fortemente de como a sua administração está sendo encarada pelo eleitor. E a pandemia exacerbou essa avaliação, né? Porque o que aconteceu de bom está muito vivo na mente dos eleitores, o que aconteceu de ruim também, né? É claro. Então, eu acho que a conduta do gestor durante o processo da pandemia tende a ser um elemento importante, eu creio, na avaliação que se tem sobre ele. Quando eu falei de Itabuna lá atrás, a gente chegou à 6ª maior cidade do estado, mas a lista onde pode ter reeleição continua. Em Lauro de Freitas, Moema Gramacho, do PT, pode se reeleger. Em Ilhéus, Mário Alexandre, do PSD, também. Assim como Marcelo Belitardo, do Democratas, em Teixeira de Freitas. A maior cidade do interior onde não vai ter reeleição é Jequié, a 10ª colocada. Isso porque o prefeito Sérgio da Gameleira, do PSB, está sendo investigado pela Polícia Federal e está afastado do cargo. Mas ele está, inclusive, no seu primeiro mandato, ou seja, poderia se reeleger. Correndo a lista das maiores cidades do interior, a próxima onde com certeza vai ter troca na prefeitura é Porto Seguro, a 13ª colocada. A prefeita Cláudia Oliveira, do PSD, já está em seu segundo mandato. Barreiras, Alagoinhas, Simões Filho, Paulo Afonso, Eunápolis, Santo Antônio de Jesus, Valença, Luiz Eduardo Magalhães, Candeias e Guanambi. Em todas essas cidades aí, importantíssimas para suas regiões, o prefeito pode se manter no cargo. E nisso, como eu disse, já passamos por todas as 20 maiores cidades do interior. E aí, será que é mais fácil fazer campanha de um atual prefeito? Sobre isso eu conversei com Clóvis Oliveira, cientista político, professor da UFBA e especialista em marketing político. Ele me disse que já foi bem mais fácil, ficou um pouquinho mais difícil e agora a pandemia colocou tudo de uma maneira muito incerta. Segundo ele, a memória da conduta do candidato na pandemia ainda está muito viva na cabeça do eleitor. E isso vai ser crucial. Já foram mais favoritos. Houve um momento, 2000, na época do PT, Lula, Dilma, e avançando um pouco mais, eles já foram bastante favoritos, porque havia condições, aquele argumento de continuidade, possibilitar que o substituto desse mandatário pudesse dar continuidade à administração, era um argumento constante. Além disso, se contava muito com os apoios, capacidade de capturar mais apoio junto aos financiadores de campanha, de atrair a atenção dos partidos para que ficavam gravitando em função dessa candidatura maior, mais forte. Então, esse candidato da reeleição, quando ele é candidato a prefeito, ele tinha uma capacidade muito grande de atrair para seu núcleo uma série de apoios dos partidos, dos financiadores e também a ideia de obras realizadas. Então, nesse sentido, ele tinha uma vantagem muito grande, inclusive de exposição na mídia, ao longo de todo o período que foi exercer o mandato. O período de campanha era mais longo, ele conseguia realmente maximizar sua presença nesses ambientes e também ter todos esses recursos disponíveis, o que criava para os desafiantes um cenário muito desfavorável. Somente um bom adversário capaz de desconstruir todos esses argumentos, né, da importância da continuidade, é que era possível bater um candidato mandatário. Já nesse cenário atual, muita coisa incerta está acontecendo. O que tudo indica que os mandatários vão ter vantagem. Por quê? Se comportaram bem contra a pandemia, vão ser recompensados ou podem ser punidos, dependendo da interpretação do eleitor, do que ele considera que foi importante ser feito, de maneira que eles pudessem mostrar que foram capazes de ser líderes, né, nesse período de pandemia, capazes de controlar e atender as expectativas da população, criar políticas de saúde pública reconhecidas, respeitáveis, proteção e bem-estar social nesse momento. Então, esse mandatário é uma chave para entender toda essa disputa eleitoral que vai acontecer agora em 2020.
Interessante isso, né? Porque essa análise sua é muito, muito interessante, doutor, porque traz a ideia de que a pandemia pode, na verdade, contar contra, né, o mandatário, né? Se ele tiver feito uma má administração nesse período da pandemia, ele pode ter, na verdade, comprometido a sua reeleição, né? Exatamente. Se considera para análise de uma eleição fatores conjunturais que são importantes e também ações pregressas que foram se consolidando ao longo de um certo período do mandato do prefeito, da prefeita, nesse seu exercício. Então, é importante considerar que quanto mais visibilidade esse político tiver, esse mandatário tiver, melhor. E se a imagem pública dele é positiva, a avaliação de governo dela ou dele é positiva, é uma grande vantagem. Alguém que está com avaliação positiva em torno de 60%, 70%, e por outro lado uma avaliação negativa na ordem de 20%, 30%, ele tem um grande trunfo na eleição. Mas no calor da disputa pode surgir eventos extraordinários de desconstrução da reputação dele e da imagem que pode gerar surpresas. A gente nunca pode esquecer da experiência baiana, né, da eleição para governador, na qual Paulo Souto estava sendo bem avaliado, e quando abriram as urnas, o Jacques Wagner ganhou. É importante considerar que essa avaliação é uma ciência exata, né? Tem que considerar a vontade do eleitor. Agora, não resta dúvida que o mandatário tem uma certa percentagem de vantagens frente ao desafiante. Salvo se o desafiante também já traz no portfólio da biografia dele experiências administrativas e também é uma figura de reconhecimento público por competência, por capacidade de liderança, tudo aquilo de alguma maneira pode inspirar o eleitor ou inspirar os apoiadores. Mas assim, pela sua experiência e pelo seu conhecimento dessa área, o senhor apostaria que em 2021, essas 10 cidades, né, baianas, que têm candidato à reeleição, elas tendem a ter o mesmo prefeito em 2021? Ultimamente a ciência política está trabalhando um pouco com futurologia. Tá difícil, né? Porque quem imaginaria que nós entraríamos em 2020 com essa pandemia que mudou todo o cenário? Uhum. Mudou a infraestrutura da sociedade, as condições de saúde pública, o mercado de trabalho, o aumento do desemprego, o esvaziamento dos espaços públicos, a impossibilidade de interações face a face, o impulsionamento do uso das redes sociais para a comunicação intensa. Então, tendo algo como uma pandemia nesse horizonte, é difícil dizer o que vai acontecer em 2021. Como eu já disse, em 295 dos 417 municípios baianos, o prefeito é candidato à reeleição. Isso significa mais de 70% das prefeituras. Mais de 9.200.000 baianos podem ter o mesmo prefeito em 2021, ou seja, 62% da nossa população. Em Feira de Santana, com mais de 600.000 habitantes, Colbert Filho foi eleito em 2016 como vice-prefeito de José Ronaldo, do DEM. Colbert assumiu a cidade em 2018, quando Zé Ronaldo decidiu concorrer ao governo do estado. Então, na prática, ele ainda não recebeu o crivo das urnas. Sobre as chances de Colbert ser reeleito, eu conversei com Joilton Freitas. Ele é jornalista, analista político e âncora do programa Rotativo News da Rádio Sociedade News de Feira. Feira de Santana esse ano terá uma das eleições mais difíceis dos últimos 20 anos. O atual prefeito, Colbert Filho, sai candidato à reeleição pelo MDB, tem uma chance muito grande, sim, de se reeleger. Isto porque Colbert é uma pessoa já muito conhecida em Feira de Santana, descende do pai, Colbert Filho, que foi uma das grandes lideranças em Feira de Santana. Automaticamente, Colbert tem um passado político, com a força do pai e com uma força própria que ele sempre conquistou como deputado estadual, como deputado federal. É médico, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana no curso de Medicina. Faz uma administração que é uma continuação da administração do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, que vem ser a maior liderança política de Feira dos últimos tempos. Ronaldo fez uma transformação muito grande no município de Feira de Santana, tanto em obras como na questão fiscal. Feira de Santana, para se ter uma ideia, é hoje uma das cidades mais bem administrada no sentido fiscal. Deu uma respeitabilidade, né, ao município de Feira de Santana, a administração de Ronaldo. E óbvio
que o atual prefeito, Colbert Filho, se esmerou nesse sentido. Diante do que eu disse no início, que seria uma reeleição difícil, e é uma eleição difícil, principalmente por termos hoje, na luta direta, 9 candidatos a prefeitos, automaticamente existe uma fragmentação, a princípio, do grupo ronaldista, que vem ser candidatos, outros, dentro desse elenco de 9 candidatos, e esses candidatos, dentre esses candidatos, existem alguns que pertencem ou pertencia ao grupo ronaldista. O Carlos Geilson, que hoje é candidato, o José de Arimateia e o Roberto Torinho, entre outros, mas esses são os principais. Mas Colbert Filho, por ter dado continuação à administração de José Ronaldo, Colbert demonstra um fôlego para obras nesses últimos meses. Vejamos, o término da construção do Shopping Popular, que vem ser hoje, talvez eu diria, maior obra nesse sentido no Norte e Nordeste, que foi entregue agora, não é? A retirada dos camelôs, exatamente, que vão desembocar, se instalarem no Shopping Popular. Junto a isso, a questão do Projeto Centro, que é uma revolução em Feira de Santana, e também a conclusão, pelo menos em estado experimental, o BRT. Portanto, Colbert Filho, apesar dessa dificuldade, tem uma grande chance de eleição, sim. Se houver segundo turno, tenho certeza que o atual prefeito, Colbert Martins, vai estar lá. Em Vitória da Conquista, com seus mais de 300 mil habitantes, a situação é o oposto. Erzen Guzmão, eleito em 2016, tem como principal adversário Zé Raimundo, do PT, ex-prefeito por 2 mandatos. Ou seja, são 2 experiências diferentes de gestão competindo entre si. Sobre as chances de Erzen, eu conversei com Matheus Silveira Lima. Ele é cientista político e professor da UESB em Vitória da Conquista. Os que estão pleiteando a reeleição têm uma enorme vantagem, e pelo seguinte, porque a pandemia ela tem tido muitas restrições em relação ao contato do candidato com o eleitor. Ou seja, não pode aglomeração, não pode comício, não pode showmício, não pode carreata, não pode passeata, enfim. De modo que o candidato, ele não aparece tanto. Então, ele tenta ali a alternativa da rede social, que mostrou que tem uma influência enorme na candidatura presidencial, mas no contexto municipal, não. E por quê? Porque se você tem uma rede social como o Facebook, você tem ali milhares de contatos, né? Tem pessoas que têm 1.000, 2.000, 3.000. Uma parte expressiva é de outros municípios. Então, o debate ali você não vai poder emular muito, porque as pessoas não querem debater a sua cidade com pessoas que moram em outra cidade. Então, isso aí já é um limitador quase estruturante aí de fazer campanha na rede, fazer campanha dessa maneira. E onde, então, que os candidatos à reeleição, e no caso de Erzen, eles teriam uma vantagem um pouco maior, né, em função da pandemia? É o fato de que a prefeitura continua funcionando, ela continua indo onde estão os eleitores, continua prestando serviço, continua asfaltando rua, continua o agente de saúde, o postinho está ali, entende? Então, isso aí é como se fosse uma questão inercial, propriamente dita, de fazer tanto movimento, porque aí as coisas tendem a ir na direção daquilo que já está acontecendo. Ou seja, a prefeitura continua trabalhando, continua aparecendo. Cabe ao desafiante desconstruir o trabalho que está sendo feito pela prefeitura. E esse trabalho de desconstrução, com toda certeza, a perspectiva de isolamento social, que já diminuiu bastante, mas ainda existe, essa perspectiva de isolamento social, ela torna muito mais difícil, realmente, para o desafiante tirar a reeleição, né, do candidato, e no caso de Conquista do Erzen Guzmão, que por esse motivo me parece que tem um relativo favoritismo na eleição desse ano. Esse foi o episódio dessa terça-feira, dia 20 de outubro, do Que a Bahia Quer Saber, podcast diário do seu Jornal Correio. Eu sou Vitor Vilar e volto no próximo episódio. Até lá!